Bem, caros alunos do Santa Cecília, daremos início agora à nossa revisão da nossa a C da terceira etapa, que acontecerá sábado seguinte. Eu queria que você ficasse bem atento para as orientações que nós iremos discutir agora. E fica bem ligado. Primeiramente, o capítulo 51, que foi definido para a nossa C, Revoltas na Primeira República. Eu queria, a título de introdução, falar que nesse período, nas primeiras décadas do século XX, certo? Apesar das grandes transformações socioeconômicas que foram acontecendo, milhões de brasileiros viviam em condições miseráveis, a ponto disso trazer uma indignação, e manifestações foram constituídas a ponto de destacarmos grandes revoltas que vão acontecer, claro, localistas em determinadas regiões do Brasil, mas que começaram a pôr em prática essa insatisfação e essa indignação em relação à recém ou jovem república, ok? Pois bem, entre as revoltas rurais nós começaremos a destacar a Guerra de Canudos, temos também a Guerra do Contestado e temos também o Cangaço, ok? Pois bem, uma coisa importante para que fique bem claro é que a Guerra do Contestado e a Guerra de Canudos são revoltas sob liderança de religiosos, messiânicos, monarquistas e que foram taxados como fanáticos religiosos. Tem uma coisa importante também que a gente pode destacar em relação a Canudos, como por exemplo, Antônio Conselheiro na questão da sua liderança. O que você não pode esquecer é o seguinte: Antônio Conselheiro, ele era um crítico severo ao novo regime. Então, qual é esse novo regime que a gente está falando? O regime republicano. E que por trás de tudo isso, por trás de toda essa proposta, estava o progresso, a ordem e o progresso. Então, tudo que atrapalhasse essa ordem e esse progresso deveria ser banido do Brasil. E aí, o que é que nós temos? Nós temos como caracterização, por exemplo, Canudos, que nós falamos nas nossas aulas, tá certo? Esse movimento interessante de ser estudado, na qual Euclides da Cunha, na sua grande obra literária chamada Os Sertões, que é a sua primeira edição, é datada de 1902, então uma edição, se contarmos da primeira edição, é centenária, tá certo? A gente não pode esquecer que entre as características importantes de Canudos estava, e eu vou destacar que tem lá no seu livro, na página 580, praticava o sistema comunitário, tudo que fosse produzido deveria ser dividido em partes iguais, era proibido a prostituição, era proibida a bebida alcoólica, tá certo? E outra coisa também, o que sobrasse, o excedente da produção era vendido na circunvizinhança, e não podemos esquecer que era proibido em Canudos a cobrança de tributos, algo importante na república instalada, tá certo? Então, ele era um crítico severo a esse recém-proclamado regime republicano. Por isso que ele é taxado como monarquista, como no filme que a gente assistiu, Canudos, quando ele diz: tiraram o direito divino de Dom Pedro governar o Brasil. E isso atesta essa história de que o próprio conselheiro, o Antônio Conselheiro, o cearense Antônio Conselheiro, de Quixeramobim, era um monarquista. Assim também como o contestado. Então, a grande problemática do contestado estava baseada em quê? Ao progresso, a construção de uma via férrea que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul, e que a região na qual essa via férrea, que tinha muito investimento financeiro de fora, Estados Unidos, a princípio, tá certo? Desalojava, tá certo? Uma comunidade que morava naquela região. E aí nós temos aqui no nosso livro o monge, tá certo? O monge João Maria, tá certo? E depois o monge José Maria, que passam a liderar, mas tudo a troco desse progresso. Foram duramente massacrados os dois movimentos, tá certo? É interessante também pensar sobre o mesmo assunto, por exemplo, o seguinte: a gente viu no nosso filme Canudos que tanto no movimento do contestado quanto em Canudos, assim também como nós fizemos referência na sala de aula sobre Padre Cícero, tá certo? É que esses movimentos, eles
ameaçavam a hierarquia do clero católico, a hierarquia eclesiástica. É por isso que no início, lá naquelas legendazinhas que vão tratar um pouco sobre um resumo do filme de Guerra de Canudos, fala que a Igreja Católica era posicionalmente contra Canudos. Tá certo? Então, por conta daquela religiosidade popular, que o próprio Estado republicano, para reprimir, taxaram de fanáticos religiosos, então fanatismo religioso, então tudo isso está por trás. Então, a ordem social no interior, tá certo? No país, tá certo? E a estabilidade do regime político vigente. Então tudo isso esteve por trás da Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. Então se contestava, como o próprio nome contestado, o regime vigente que estava no poder, tá certo? O Estado republicano. Fica ligado nessas informações, tá certo? Agora, em relação ao cangaço. Eita, o cangaço é um negócio interessante. Que aí a gente destaca em relação ao cangaço, que é classificado como o rei do cangaço, o famoso Virgulino, mais conhecido como Lampião, casado com a Maria Bonita. E o cangaço, que nós falamos na sala de aula, é um objeto de grande discussão dentro das ciências sociais. Para muitos um herói, para muitos vilão também. E nos faz destacar que era um movimento de cangaceiros em que trazia medo, terror para outros, banditismo social, bandido social, tá certo? Um criminoso que espalhava criminalidade. Mas uma coisa interessante que você tem que entender é que o próprio Lampião, ele vai tentar, como é que eu posso dizer, desmantelar a hierarquia derivada da concentração de terra, da concentração fundiária. Então, quando liga a terra, estava ligando também ao cangaço. Assim como os cangaceiros lutavam a respeito dos seus fazendeiros, dos seus coronéis, o próprio Lampião, ele não. Tá certo? Ele não tinha uma bandeira partidária. Eu vou lutar para aquela família X, aquela família Y, aquela família Z. Tá certo? Na verdade, o que ele queria era acabar com essa hierarquia, tá certo? Desmantelar essa organização fundiária que existia no Nordeste, mais precisamente na região do Sertão. Então, para muitos causava medo quando os cangaceiros de Lampião chegavam, tá certo? Porque chegavam assolando, com muita violência, ok? Então, isso causava muito desconforto, tranquilo? Não é à toa que depois que a polícia massacrou o bando de Lampião, nos anos de 1938, o governo de Getúlio Vargas, o cangaço praticamente desapareceu no país. Porque aí é um assunto que a gente vai trabalhar melhor, que é no capítulo 52, para a nossa AGE. Tranquilo? Então, agora vamos para uma coisa interessante também a respeito das revoltas na República, né? Na Primeira República, que é o nosso capítulo da prova, o capítulo 51, é o seguinte: as revoltas urbanas, como por exemplo a revolta da vacina, certo? Então a revolta da vacina é curiosa, ela é interessante, porque ela vai se destacar justamente em relação a uma política higienista. E para que ela desse certo, essa política higienista, fez-se necessário para que participasse do projeto de saneamento do Rio de Janeiro, do projeto de alargamento das ruas do Rio de Janeiro, que fez parte também, estava junto à desapropriação dos casebres, a casa dos pobres, que não tiveram nenhuma política habitacional e que na verdade eles começaram a morar nos morros. Então começa um processo acelerado de afavelamento pelo Rio de Janeiro, por conta dessa separação, dessa política higienista para tentar conter doenças como varíola, a peste bubônica, né, a leptospirose, como nós conhecemos hoje, e também a febre amarela. Então, o próprio Oswaldo Cuides só vacinando, e tem que ser de uma forma obrigatória. Então, a falta de esclarecimento, essa política esclarecedora dos benefícios da vacinação, isso não foi colocado em prática, a ponto da coisa ser muito impositiva. Então, a população recebeu de forma negativa e até contestaram: será que a vacina ela tem alguma eficácia? Será que a vacinação ela terá um retorno positivo?
Então isso acabou se tornando um problema generalizado, tá certo? Então a revolta da vacina, ela visa justamente isso, tá certo? Sanear a cidade, obrigar as pessoas a serem vacinadas. Então fica bem claro isso na tua cabeça, tá certo? Uma outra coisa que eu também posso classificar em relação à vacinação obrigatória é justamente por parte das autoridades, que elas vão reprimir esse movimento violentamente. Então foram reprimidos violentamente, tá certo? Deixando um saldo de muitos mortos, muitos feridos, ok? Então, existe afinidades entre a revolta da vacina e Canudos por conta dessa questão de um assassinato desenfreado para tentar conter o movimento, tá certo? Outra coisa importante também que a gente pode classificar é o seguinte, é a revolta da chibata, certo? A revolta da chibata ela é interessante porque ela vai tratar diretamente pelo fim dos castigos físicos que aconteciam na Marinha do Brasil, tá certo? Era uma luta pelo fim dos castigos físicos. Então, basicamente, a ponta do iceberg da revolta da chibata é justamente isso, o fim dos castigos físicos que acontecia na Marinha do Brasil, na qual era permitido 25 chibatadas, e teve um dos marinheiros que foi disciplinado com 10 vezes mais, 250 chibatadas, e acabou se tornando o estopim do movimento. João Cândido, o negro almirante João Cândido, lidera esse movimento para tentar pôr fim aos castigos físicos e também às melhorias das condições de trabalho dentro da marinha de guerra. Como, por exemplo, os soldos, os salários eram miseráveis. A má alimentação também estava por trás, tá certo? Mas o que permeia, tá certo? A revolta da vacina, desculpa, a revolta da chibata é o fim dos castigos físicos. Ok? Então, continuando o nosso assunto, tá certo? Eu não posso esquecer uma coisa interessante, que é a Semana de Arte Moderna de 1922, tá certo? A Semana de Arte Moderna de 22, ela é interessante porque objetivamente o que se desejava dos artistas plásticos, dos escritores, dos músicos, que aí tem toda uma relação no nosso livro, tá certo? Vou lhe dizer aqui mais precisamente, na página 589, como por exemplo, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, músico como Heitor Villa-Lobos, Hernani Braga, artistas plásticos famosos como Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Társila do Amaral. Então tem todo um processo cultural, tá certo? Com as suas especificidades, música, literatura, mas o objetivo era isso, o objetivo era bem refinado, tentar expressar, mostrar para o Brasil, para fora, que nós tínhamos uma cultura nacionalista. Como nós falamos na sala de aula, você vai lembrar do que eu disse, aquela expressão inglesa do Shakespeare, né? To be or not to be, né? O restante você já sabe, né? O restinho da frase em inglês. E aí o que é que nós temos de interessante? Para tentar mostrar como uma cultura genuinamente brasileira, certo? To be or not to be, certo? To be, né? To be or not to be. A questão da cultura, como é que eu posso dizer? Indígena genuinamente brasileira, tá certo? E aí é interessante que eu falei com vocês a respeito de uma obra importante que tem no nosso livro, na página 564, aquela pintura da Társila do Amaral. Tá dando para ver aí? Direitinho? Então, essa obra aqui, ó, intitulada como Os Operários, de Társila do Amaral, ela vai nos representar uma coisa importante no movimento modernista. Olha que coisa interessante que nós temos. Aqui eu vou até literariamente aqui gravar para que vocês ouçam. Bem interessante isso aqui, ó. O quadro Os Operários, ele representa, entre outras questões, é claro, porque é uma obra, é uma pintura, é uma arte, então você pode trazer outras interpretações.
apesar de ser uma pintura modernista brasileira, se destaca aqui a Anita Malfatti, tá certo? Cândido Portinari, tá certo? São os grandes destaques desse processo de quê? De modernismo, tá certo? Mas também ela traz a obra, ela é muito clara na obra, porque ela classifica uma diversidade, certo? Ela traz uma diversidade étnica brasileira, que isso é muito comum no Brasil. Então você vê a presença de negros, a presença de brancos, tá certo? Então é muito interessante porque ela vai classificar essa diversidade étnica do povo brasileiro. E esse é o grande destaque que a Társila do Amaral representa. E que os outros modernistas brasileiros vão fazer o mesmo, como a Anita, tá certo? E o próprio Cândido Portinari, tá certo? Então, e claro, cara, a presença africana na obra, ela é muito destacada, tá certo? Uma referência da obra, uma referência da artista. Tranquilo? Vamos lá. Outra coisa importante também que a gente pode destacar sobre o nosso mesmo assunto é o seguinte: a obra Abaporu, tá certo? Desse manifesto antropofágico que a gente classifica como To Be or Not To Be, ela é muito interessante, porque a obra Abaporu, ela vai tratar sobre essa história da antropofagia, que lá no nosso livro, mais precisamente na página 589, a antropofagia, ela tratava-se dessa história de deglutição. Olha só, deglutição. Tá certo? Por isso que vai criar esse trocadilho da expressão inglesa de Shakespeare, tá certo? Em relação ao to be or not to be. Então, uma obra que tratasse sobre índios, sobre, por exemplo, uma tribo indígena, Caetés, que tratava sobre antropofagia, canibalismo. Então, criar uma cultura tipicamente, genuinamente brasileira. To be or not to be. Tá certo? Enraizada à nossa terra, enraizada ao Brasil. Tá certo? Para a gente chegar ao fim do nosso assunto, vamos para o tenentismo. Certo? O tenentismo, aqui, como eu falei para vocês aqui na página 588, certo? Então, na página 588, nós temos uma coisa interessante aqui, que tem todo o percurso, né, da coluna Prestes, na qual o próprio Luiz Carlos Prestes, fundador do partido, um dos grandes líderes do Partido Comunista, tá certo? Andou cerca de 24.000 quilômetros, percorrendo 12 estados brasileiros, tá certo? Juntamente a esse movimento chamado tenentista, não posso esquecer de classificar como justamente o Forte de Copacabana, a revolta do Forte de Copacabana, que também é conhecida como a revolta dos 18 do Forte, que tinham 17 militares, que eram tenentes, e um civil, tá certo? Tudo isso faz parte desse movimento tenentista. Quando você vê os 18 do Forte, pode associar ao movimento tenentista, que também tem Luiz Carlos Prestes como um dos grandes líderes, porque também tem a coluna Prestes, tem também a revolta de 1924 e a própria revolta dos 18 do Forte de Copacabana, que é no ano de 1922, que é o mesmo ano da Semana de Arte Moderna, tá certo? Apesar desse movimento não ter conseguido causar ou ameaçar a ordem vigente, mas ela vai deixar um legado, que é o comunismo. Continuando no nosso assunto, certo? Para finalizarmos aqui, para ficar bem redondinho aqui o que a gente trabalhou até agora, é o seguinte: você percebe que dentro de todas essas revoltas que a gente trabalhou na sala de aula, certo? Principalmente as revoltas rurais, as revoltas urbanas, elas contestam, tá certo? Com as suas especificidades, com as suas particularidades, a ordem vigente que está em jogo, que é justamente a oligarquia, tá certo? Essa política cafeeira, que mais? Essa forma desenfreada, tá certo? Que só é valorizado quem é rico, proprietário de terra, os coronéis, proprietários, os coronéis, fazendeiros,
tá certo? Então toda essa ordem vigente ela vai entrar em xeque diante dessas revoltas que não conseguem reprimir, tá certo? As suas faltas, os seus anseios. É por isso que nas revoltas rurais era muito fácil seguir um líder messiânico, um líder religioso que falava sobre um juízo final, um paraíso em que as pessoas teriam paz e abundância, e o destaque é o Antônio Conselheiro mesmo, tá certo? O cearense de Quixeramobim, tá certo? Essa crítica a esse regime republicano, monarquista, o desejo da monarquia voltar. Então, a República trouxe um desconforto muito grande. Então, ela não resolve os problemas básicos, tá certo? A questão da miséria, a questão da fome, a questão das secas, tá certo? Que era muito comum, não se fazia políticas que tentassem amenizar, mas sim para enriquecer. Então, tudo isso vai ser colocado em xeque. Tranquilo? Então, no mais, eu quero que você fique bem atento à nossa revisão, tá certo? Dá uma assistida, se necessário for, repete a revisão, assiste novamente, dá uma lida no nosso livro, no nosso único capítulo da prova, o capítulo 51, certo? E uma dica, dá uma revisadazinha até onde nós assistimos o filme Guerra de Canudos, tem ele completo no YouTube, para você perceber as expressões que são utilizadas, tá certo? Pelo próprio Antônio Conselheiro, aquelas frasezinhas que aparecem principalmente no início do filme, tá bem? No mais, suck this mango, chupa essa manga, galera!